De volta ao Live CNN, eu aqui substituindo hoje a Elizabeth, que está descansando merecidamente, mas a gente segue falando sobre as explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Quem está acompanhando muito de perto as investigações sobre esse caso é a Gabriela Veras, que vai voltar a conversar com a gente agora e trazer um pouco das atualizações, o que a gente sabe até agora. Gabriela, tudo bem? Oi, Pedro, tudo certinho? Espero que por aí também. Olha, o que a Polícia Federal sabe até o momento e tenta entender é se houve um planejamento prévio do Francisco Vanderlei Luiz com relação ao que aconteceu aqui na Praça dos Três Poderes, em Brasília, quando ele se aproximou do Supremo Tribunal Federal com os artefatos explosivos. Eles querem entender se houve um planejamento, ou a médio ou a longo prazo, com relação a essas explosões. O que já se sabe, algumas pessoas próximas ao Vanderlei foram ouvidas. A ex-mulher dele, ex-esposa dele, chegou a dizer que ele tinha planos e falava em matar o ministro Alexandre de Moraes, mas a Polícia Federal também quer saber o seguinte: se o plano foi feito a longo prazo, foi feito a longo prazo, e se também ele estava participando dos atos do dia 8 de janeiro. A Polícia Federal já sabe que ele esteve aqui em Brasília, na capital federal, no começo do ano passado, mas ainda não tem as informações com relação à possível participação de Vanderlei nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Isso é uma informação que a Polícia Federal quer saber, porque é uma informação que pode ali começar a tramitar toda essa investigação naquela questão dos atos antidemocráticos. Agora, com relação ao possível período de planejamento desta ação, eles entendem que foi a um longo prazo, não se sabe ainda o prazo, assim, pré-discriminados, foram meses ou semanas, mas entendem que foi um longo prazo por conta do trailer que foi alugado próximo ao Supremo Tribunal Federal. Algumas provas foram recolhidas, alguns dados e informações que ajudarão nas investigações. Esse trailer foi alugado há alguns meses e também por conta da casa em Ceilândia, uma região daqui do Distrito Federal que fica a aproximadamente 30 a 40 minutos da área central de Brasília. Casa que foi alugada nas últimas semanas e que estava ali repleta de artefatos explosivos, que se não fosse, inclusive, uma equipe antibomba que tivesse entrado na casa, e esses explosivos, de fato, estavam prontos, né, para explodirem ali e machucarem os policiais que, consequentemente, iriam descobrir aquela casa, Pedro. Gabriela, antes de me despedir de você, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho para você, porque, obviamente, hoje feriado e tal, movimentação diferente no país inteiro. Brasília não seria diferente. Brasília tem feriado até mesmo em alguns momentos onde o resto do país está funcionando, trabalhando ali. Mas, especialmente hoje, quer dizer, 2 dias depois desse atentado, desse ataque, a gente tem algum tipo de movimentação ainda por aí de polícia militar, de bombeiros, aquelas proteções com grades? Como é que está o clima na cidade nesse momento? Clima de proteção ostensiva. A gente vê daqui do Palácio do Planalto, inclusive, uma Praça dos Três Poderes completamente cercada com aqueles gradis. O nosso cinegrafista Jeff está rodando aí para que vocês possam ver o que eu estou falando. Praça dos Três Poderes totalmente protegida com os gradis. Lá na frente, que foi onde aconteceu toda essa explosão, onde o Francisco Vanderlei Luiz chegou perto, próximo inclusive à Estátua da Justiça, tem uma segurança ainda maior, mais uma frente ali de gradis protegendo o Supremo Tribunal Federal. A gente vê daqui também pelo menos 2 carros do Corpo de Bombeiros, uma segurança ostensiva, Polícia Militar do Distrito Federal também. Uma outra diferença que a gente viu aqui, a gente que frequenta bastante, Pedro, o Palácio do Planalto, ao chegar aqui, a gente viu o Exército, as Forças Nacionais, né, fazendo aqui a segurança do prédio
prédio do Palácio do Planalto. Não dá para dizer a segurança do presidente, porque o presidente Lula não está aqui, já embarcou ontem ainda para o Rio de Janeiro para participar do G20, mas a gente vê toda essa proteção se formando. O Congresso Nacional ainda não instalou os gradis, né, essas grades que vocês estão vendo aí nas imagens. Não se sabe se eles vão voltar a instalar, mas lá no Congresso, por exemplo, Pedro, nesse feriado, fim de semana, as pessoas que têm um feriadão, um período de descanso mais estendido, aproveitavam para fazer a visitação às casas, ao Senado, à Câmara, que é uma visitação bem legal para conhecer ali o trabalho dos parlamentares. A visitação foi totalmente suspensa, as varreduras estão acontecendo com constância lá no Congresso Nacional por conta desse ataque que aconteceu aí ao Supremo Tribunal Federal, e a expectativa é que isso aconteça aí também nos próximos dias, varreduras constantes, aproveitando também que as casas estão vazias por conta do feriado e, claro, amanhã, a partir de amanhã, por conta do fim de semana também, Pedro.